Oi, aqui é o Enzo e eu queria falar pra vocês que caso você goste muito desse vídeo, considere se inscrever e compartilhar para outras pessoas. Afinal, eu gosto muito de fazer esse conteúdo aqui pra vocês e eu quero que ele alcance cada vez mais público pra eu continuar mantendo a qualidade de sempre. É isso, vambora! Pra quem não me acompanha há muito tempo, eu tenho um vídeo muito legal, que inclusive eu recomendo que vocês assistam, em que eu tento explicar, pelo menos na minha concepção, o real significado de ser um herói. Onde basicamente eu tento resumir a minha frustração de só encontrar um monte de séries e filmes ruins, e também faço você perceber que uma das coisas que mais importam quando você dá o título de herói a alguém é perceber se essas pessoas têm a capacidade de identificar os seus erros e corrigir suas imperfeições, respeitando o que tem de mais incrível dentro delas, a nossa humanidade. E se tem uma série que consegue fazer isso muito bem, na minha opinião, essa série é Inicialmente, essa obra deu seus primeiros passinhos em 2003 como uma nova criação do Robert Kirkman, que é basicamente o autor de The Walking Dead. A ideia inicial, quando ele começou a produzir esse projeto, foi trazer uma abordagem subversiva e muito fresca para o gênero de super-heróis. Ele queria muito explorar as consequências reais e emocionais de ter superpoderes. E meu querido, como isso é bem aplicado! Inicialmente, quando você ingressa na série, você pode ver o aproveitamento de vários arquétipos de super-heróis que já existem, como a Tilápia, que é o Aquaman, o Terry Crews, que é o Batman, ou sei lá, o Marciano, que, bem, é o Marciano. Mas a diferença, o que realmente faz invencível ter uma identidade, não são os poderes dos super-heróis, mas a forma específica de lidar com os personagens que torna tudo isso mais marcante do que deveria ser. Afinal, o que era pra ser só mais uma história de heróis contra vilões se tornou um marco de renovação em todo o gênero. E pra te explicar um pouquinho mais da complexidade desse projeto, eu vou ter que sim destrinchar o roteiro e, consequentemente, vou te dar alguns spoilers. Então, se você não quer saber, eu recomendo que você assista a série e depois volte aqui pra me dar like. A série começa com os Guardiões do Globo. Eles estão tentando impedir um assalto dos gêmeos Smurfs, e aí bufo vem, bufo vai, e quando o Asa Negra, o carinha que mora logo ali, quase vai de base de comes e bebes, a gente é apresentado ao até então herói mais forte do planeta, o Homem-Man. Atrás de você. Ou melhor, o Nolan, o pai do nosso querido protagonista Mark. Talvez pela personalidade nerd ou por ter literalmente um pai como o maior super-herói do planeta, o Mark ele é muito diferente dos outros personagens que simplesmente se tornaram heróis por uma questão de acaso. Afinal, não é maluquice você pensar que a maioria dos heróis, eles não quiseram seus poderes para primeiro de conversa. O Homem-Aranha, ele não quis ser picado por uma aranha, o Hulk, ele não quis mexer com radiação, acho que nem eu quero, ninguém quer. Logo após isso, a gente vê o Mark ganhando seus poderes e o Nolan Grayson treinando ele. E é simplesmente muito da hora ver esse arco inicial do Mark tentando lidar com essas mudanças e percebendo que ser um herói não é só usar uma capa e voar por aí. Dando pra perceber em vários momentos, inclusive, que ele só não sabe exatamente o que ele tá fazendo. E muitas vezes ele nem consegue ajudar as pessoas da maneira como ele gostaria. O que na realidade, felizmente ou infelizmente, não acontece só com ele, mas até com os heróis mais experientes. Mas o que me deixa mais encucado é o clímax do primeiro episódio. O Omni-Man basicamente arrebenta todo mundo! E quando você percebe, aqueles que eram pra ser os heróis mais fortes de todo o planeta, literalmente os Guardiões do Globo, simplesmente viraram purê no nome dele. Pra te falar a verdade, eu não duvidei em nenhum momento que o Nolan tava fazendo isso conscientemente. Eu não pensei que era um clone ou que ele tava sendo controlado. Mas o que me deixou meio encucado era pensar quais eram as reais motivações dele pra fazer isso. A partir daí, a série vai para um rumo muito mais investigativo para saber quem matou os Guardiões do Globo e feriu o próprio Omni-Man, que usou a desculpa de ter apanhado um pouquinho para dizer que foi nocauteado. A gente é introduzido ao Cecil, que é tipo um Nick Fury desse universo, um mediador do governo dos Estados Unidos, e além disso a gente conta com novos personagens super carismáticos que se tornariam a primeira linha de defesa da Terra,
mesmo sendo um bando de adolescente. O Mark fica nessa de tentar se igualar ao seu pai e entender um pouco mais sobre as mudanças que estão rolando na vida dele. Seja a entrada na faculdade, a sua relação com o seu melhor amigo ou o relacionamento bem conturbado com a Amber. E meus queridos, pensa numa série que tem soco, porrada, metelância frenética. E o mais legal é que a maioria das lutas reflete diretamente a experiência dos personagens. A movimentação do Night Boy é muito melhor que a do Mark, mesmo ele sendo muito mais fraco, justamente porque ele foi por muito tempo o ajudante do Asa Negra. Pra te falar a verdade, o Mark nem sabe como usar direito o conjunto que ele tem, que são o voo, a super força e a super velocidade. Ele sempre tá muito confuso, o que faz ele levar um pau absurdo em uns episódios e quase morrer, levando inclusive a vida dos seus amigos em risco. Mas o que eu quero dizer é que o Mark não é invencível no corpo, mas sim no espírito. Ele pode se manter inteiro, mesmo passando por muitas situações desesperadoras. Ele sempre está tentando melhorar, porque por mais que nós desejamos muito do protagonista, simplesmente não podemos esquecer que ele é só um garoto como qualquer outro, tentando fazer algo bom no final do dia. Enquanto isso, o nosso querido amiguinho Omni-Man entra numa fase muito doida de tentar encobrir o assassinato dos Guardiões do Globo. O que não dá certo por muito tempo, e depois de uma investigação minuciosa com o Diabão, faz o Cecil simplesmente começar uma tentativa estúpida de tentar matar o Nolan com um elemento surpresa que, pra te falar a verdade, nem fez cócegas nele. O Mark, quando descobre as acusações com relação ao pai dele, tem muitas dúvidas com relação à verdade diante dos seus olhos. Ele tenta realmente entender por que o seu ídolo estaria sendo acusado de tais atrocidades. E ele fica muito confuso quando vê o seu pai simplesmente destroçando o Imortal pela segunda vez. O Omni-Man, ele começa a contar o real motivo dele ser tão forte e da origem dos seus poderes. Basicamente, ele não é um terráqueo, ele é um alienígena, ninguém mais, ninguém menos do que um Viltrumita. E quando ele começa a falar um pouco sobre a sua terra natal, já dá pra perceber que Viltron é um império em constante expansão, realizando todos os seus feitos na galáxia por meio de uma violência brutal e constante. E o Nolan basicamente seria um agente de uma nova forma de conquista, em que ele prepara um planeta para anexação ao Império. E antes mesmo que o Nolan conseguisse terminar a sua frase falando da superioridade dos Viltrumitas e dele e do Mark com relação a todos os outros seres humanos e da responsabilidade que eles têm para preparar o planeta para a anexação do Império, uma única frase muda tudo. Se não fosse por mim e você, esse planeta estaria em chamas. Tudo que temos que fazer é receber a Terra no nosso império. Eu amo de verdade a sua mãe, mas ela é como um pet pra mim. Um pet? Esse é o único jeito, Mark. Tira a mão de mim! Fica calmo. Eu não vou ficar calmo! Isso tudo é loucura! O Mark, então, na sua pose de luta badass, ele fala que não vai deixar isso acontecer. E é aí que o Omni-Man arrebenta o próprio filho. Você realmente acha que é páreo pra mim? Ele usa o próprio corpo dele para ilustrar a fraqueza e insignificância dos seres humanos ao seu redor. Ele mata todo mundo e usa o Mark como arma para destroçar todas as pessoas da cidade. Mas o que o Nolan não percebeu é que é justamente por causa da fragilidade das pessoas é que o Mark quer protegê-las. Ele faz isso porque ele realmente não quer desperdiçar o dom que ele recebeu. Ele quer usar isso para uma coisa boa. E por mais que isso tenha vindo um pouco da idealização que ele fez do próprio pai, ou sei lá, das leituras que ele teve do cão místico, isso nada mais importa, pois agora essa ação é basicamente um reflexo de quem o Mark realmente é. Mas o que mais impacta de tudo isso não é só os valores do Mark, mas a capacidade dele de perdoar o Nolan e mostrar o seu amor pelo seu pai, que vai além de qualquer mentira e da própria surra que quase o levou à morte. Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem? Pensa, Mark, o que vai sobrar para você depois de 500 anos? Você, pai. Ainda vou ter você.
E depois dessa série, com vários gaps e plot twists muito maneiros, a gente finalmente tem esse cliffhanger muito legal. A gente não sabe ao certo se vai ficar tudo bem com o Mark e muito menos pra onde o Nolan tá indo a partir de agora. Mas eu confesso pra você que quando eu terminei a primeira temporada, eu fiquei com aquela ansiedade gostosa, mas também com muito medo da Season 2. Geralmente, continuações de séries de heróis tendem a ficar terrível, e é só você parar para analisar Flash e Arrow, que eram séries com muito potencial e, na verdade, que foram um sucesso por vários anos, mas com o decorrer das temporadas foram só se perdendo. E a mesma coisa acontece com séries animadas, ou você acha que não? E um claro exemplo disso que eu tenho na minha mente é Justiça Jovem. A cada temporada rolava mais de 20 time skips diferentes e um monte de relações eram construídas e desfeitas num piscar de olhos, sem nenhum tipo de embasamento ou construção. Mas foi só assistir o primeiro episódio da segunda temporada para eu olhar e falar: eu estava errado. A continuidade dos eventos da primeira temporada são quase perfeitos, desde a constante dúvida sobre como a Amber vai lidar com o fato do Mark ser um super-herói, ou a crise existencial que o Nolan passou depois de perder completamente o sentido de voltar para os únicos lugares que construiu laços. E eu confesso que no início eu achei meio bizarro o novo irmão do Mark, e eu tenho certeza que ele achou mais bizarro que eu. Peraí, mas que porra é essa? E também o Allen ter ficado completamente bombado me incomodou um pouquinho, apesar de eu achar muito foda. E por mais absurdo que algumas situações possam parecer, o Mark tentando cuidar do irmão dele com a ex-mulher do pai dele, no caso sua mãe, porque simplesmente sua madrasta tem um tempo de vida minúsculo e não teria como cuidar dele. Eu sei que é muita informação. Eu sinto que as peças do roteiro simplesmente se encaixam em harmonia, mesmo em meio ao caos. E eu acho que essa segunda temporada, apesar dos momentos de combate absurdos, foi mais um fechamento de alguns ciclos, e principalmente a introdução ao conflito eminente que a Terra vai ter que aprender a lidar. Mas se tem uma coisa que, na minha opinião, realmente impressiona em Invencível, é a capacidade deles desenvolverem muito bem os personagens secundários. Mesmo aqueles que eu acho bem bobinhos, como é o caso do Imortal. Esse cara é literalmente um estereótipo perfeito de boomer meio burrão. E eu ainda assim consigo me sensibilizar por ele quando a Duplicate morre, porque eu sinto genuinamente que ele tá se sentindo mal por isso. Além disso, a Eve é uma das personagens femininas que mais furam a bolha daquela ideia de damsel in distress, que é aquela visão de que a donzela sempre está em perigo, tipo, sei lá, a Daphne do Scooby-Doo. Até porque muitas vezes a habilidade dela é muito mais necessária em um combate do que a do próprio Mark, como no caso do episódio dos Marcianos. E a gente consegue entender um pouco mais disso quando a gente vê o episódio especial dedicado à história dela. E com certeza esse é um dos spin-offs mais bem feitos que eu já vi. Em poucos minutos você entende mais da construção da personalidade da Eve, dos vínculos afetivos que ela construiu desde o nascimento até a descoberta dos seus poderes. Além disso, a maneira pela qual ela lida com o Rex, mesmo depois dele ter traído ela e ter feito inúmeras sacanagens, mostra que, como heroína, ela tenta sempre enxergar o lado bom das coisas. E mesmo ele sendo um idiota, ele tem o seu valor. Afinal, não são todas as pessoas que estariam dispostas a perder um braço ou levar um tiro na cabeça para salvar vidas. E falando em casais malucos, eu acho que eu nem preciso começar a explicar em como a relação da Amanda e do Rudy é simplesmente fantástica. O cara literalmente se matou e fez um clone exatamente idêntico de si, só pra ter a oportunidade de saber que se ele não fosse um monstro em suas próprias palavras, ele estaria perto, ou pelo menos um pouco mais próximo de ser amado. Ele se foi pra permitir alguém ir, mesmo não sabendo se poderia dar certo. Invencível, com essa história muito complexa, consegue nos mostrar que muitas vezes a verdadeira força não está nos poderes que nós temos, mas sim na nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. E eu acho que não tem nenhum personagem melhor para representar isso do que a própria Debbie. Ela literalmente viveu anos em abuso em um relacionamento de mentira, dormindo ao lado de uma pessoa que ela nem ao menos conhecia, coexistindo com um marido que considerava ela tanto quanto um animal. Essa situação ela é tão absurda pra gente que a gente nem consegue perceber o quão próximo isso tá da nossa realidade.
O Império de Viltron, que literalmente subjuga, mata e escraviza civilizações inteiras, é simplesmente uma analogia para o processo de colonização. Uma população chega para outra população e simplesmente implanta um discurso de superioridade, mostrando ou pelo menos tentando impor como eles são melhores belicamente, intelectualmente e tecnologicamente e principalmente moralmente. Então, meus queridos, que o storytelling de Invencível é foda, a gente já sabe, né? Vamos ser sinceros. E eu só tô muito ansioso pra ver a coalizão dos planetas em ação. Cara do céu, quando isso acontecer vai ser foda demais. E apesar de eu ter citado muita coisa aqui, se essa é a sua primeira experiência com a série, não é esse vídeo que vai te fazer ter uma vivência menos proveitosa. Porque eu posso afirmar pra você que assistir essa série é definitivamente uma experiência. Então eu vou te falar que Invencível é a prova viva que esse gênero, por mais que esteja saturado, tá longe de ser completamente aproveitado. A maioria das empresas só quer fazer lixo industrializado em torno de personagens famosos, fazendo obras frágeis que nunca resistiriam ao tempo. Até mesmo continuações fazem com que os personagens pareçam que estejam regredindo em força, valores ou no próprio senso de justiça, desperdiçando completamente os dons oferecidos a eles. O Mark, apesar de ser falho e possuir sim defeitos, não é só uma inspiração para a indústria, mas para todo o público que acompanha a trajetória de aprendizado e perseverança dele. E analisando todos os pontos dados até agora, eu acho que não é loucura que a gente não precisa de poderes para ser invencível.